Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para meditar no tema muito importante hoje, muito pesquisado, sobre o que é ser igreja. É interessante isso, né? É um dos temas mais pesquisados hoje na internet é a respeito do que é ser igreja, né? A gente faz parte de algo, faz parte de um corpo, mas o que é esse corpo, né? A sua origem, seu fundamento, sua fundação, né, pai? Quando isso começou, quando isso startou na humanidade? Eu acho isso muito interessante a gente meditar a respeito disso, né, pai? Em Mateus capítulo 16 é onde surge a primeira vez a palavra igreja. Lá no Antigo Testamento, no Salmo 22, verso 30 e 31, diz que nasceria um povo, e esse povo seria diferente, né? Deus já tinha Israel como um povo peculiar dele, mas ele ia gerar um povo onde há uma adoração, um louvor, gratidão seria muito mais ampla. Então, Mateus 16, verso 13 diz: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo, olha só, quem diz o povo ser o Filho de Deus, Filho do homem? O Uau. povo dizia alguma coisa interessante que ele responderam. Uns diz que o Senhor é João Batista, outros diz que é Elias, de Jeremias, alguns até dos profetas. Aí Jesus olha para dentro da escola apostólica e pergunta a ele: vós, quem diz que eu sou? Aí Pedro responde e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que palavra tremenda é essa? Não, interessantíssimo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente acha mais impactantes, pai, eu acho muito legal, é quando a gente olha até o contexto onde Jesus estava trazendo essa indagação para a humanidade, né? Onde Jesus estava startando esse conhecimento. Ele vai das partes de Cesareia de Filipe, né? Então numa das versões diz assim, e interrogou os discípulos dizendo, né? Então provocava os discípulos dizendo a respeito dessa pergunta: quem dizes o povo que eu sou? Quem dizes ser, né? O homem diz a respeito do Filho do Homem. E quando você olha para Cesareia de Filipe, eu acho muito legal porque no contexto histórico e social é uma cidade extremamente pagã e extremamente religiosa. Então você vê a igreja surgindo no lugar de paganismo e religiosidade. Lugares onde a igreja surge são lugares onde normalmente não tem uma vida muito voltada para Deus, não tem um lugar voltado em Deus, mas a igreja está surgindo no meio de um lugar pagão e de um lugar religioso. Então a igreja ela surge como um primeiro atributo, um primeiro conceito de a igreja vai mudar, ela vai mudar o lugar que ela está sendo criada, ela vai mudar o lugar onde ela está sendo instituída. Então a igreja surge no meio de afrontas de paganismos, ou seja, de cultos ao corpo, de cultos a ideologias naturais, de cultos à promiscuidade e no meio da idolatria, lugares religiosos sem a presença do Espírito Santo, né? Onde o paganismo é o predomínio, né? Então o predomínio, né, o domínio total do paganismo. Então Cesareia carrega muito. Então Jesus ele está startando algo que para mim é muito interessante. É como se ele falasse lá fora o que diz eles, né? Então, uns diz tu és o Batista, o Elias, o Jeremias ou até alguns dos profetas. Mas Jesus volta e diz aqui dentro: que diz vozes que eu sou? A igreja interna, como ela se compõe diante daquilo que o mundo diz contra Cristo, Uau. contra a igreja, lá fora o homem não crê. Uhum. A igreja é criticada,
A igreja é vista como uma fé comerciante que negocia. Isso pode até existir entre a igreja, no meio do povo, mas não é a realidade da igreja. Sim. A igreja real é aquela que tem a revelação de Jesus Cristo. Uau. Isso é muito interessante, né? Então, assim, o mundo estabelece um Cristo, né? Vamos trazer para a nossa realidade atual. O mundo estabelece um Cristo, o Cristo do amor, o Cristo da hipergraça, o Cristo em que só existe amor, não existe correção, consequência, não existe pecado, tudo é relativo. Então, o mundo vai nos afrontar, o mundo vai nos confrontar na realidade. Então, isso que Jesus está dizendo. Então, o que o mundo diz a respeito do Filho do Homem? Aí eles vão dizer, uns dizem a respeito de João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer um dos profetas. E quem é o João Batista, né? Aí dizer, ele é o João Batista, cara que tinha uma mensagem no deserto, uma pregação e criou uma nova doutrina chamada batismo do arrependimento. Aí diz Elias, quem é o Elias? Profeta do fogo que mudou a história dentro das culturas judaica, né? E também pagã. Aí eu disse, quem é o... Talvez é o Jeremias. Quem é o Jeremias? Filho de um sacerdote que só sabia chorar e lamentar as coisas, mas um grande profeta. Aí vós, que dizes? Aí ele olha para dentro, né? Então o mundo pode fazer qualquer coisa, mas quando olha para dentro, dentro precisa ter uma revelação sublime, né? Então o que é a igreja aí nesse conceito? E aí quando você chega no 16, né? Então Pedro vai dizer assim, respondendo Pedro vai dizer no 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro está inspirado pelo Pai. Então ele olha para o Pai, naquilo que ele entende dentro de si, dentro da igreja, dentro do seu lugar de vida, né, de caminhada ali, ele vai falar assim, caramba, esse cara não é um qualquer, como o mundo diz, mas dentro daqui ele é algo sobrenatural. Ele revela o Messias. Ele traz o Messias, ele traz o Cristo, né? Então ele vai falar a respeito do ungido, porque Cristo significa ungido, né? Então, a palavra Cristo, ele vai além de Jesus, ele vai além do natural, ele vai falar sobre a unção sobrenatural que Jesus carrega. Aquele que carrega o azeite, né? É o que está lá, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 9, quer ver? Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele está olhando para a unção sobrenatural, aquilo que o Senhor gosta muito de pregar, né? Os 5 pontos, né? As 5 gotas de Cristo, né? Os 5 nomes, as 5 revelações de Cristo. Então ele está olhando para um lugar muito sobrenatural. Não é um lugar pequeno, ele está olhando para a unção sobrenatural do Messias, aquele que viria para restaurar e para trazer direção à humanidade. Isso comove Jesus. Isso toca Jesus quem está profundamente. Perguntando é Jesus. E a resposta, tu és o Cristo. Então, quando fala, você recebe essa palavra, comove ele. Uau. Movimenta ele por dentro, e ele diz no verso 17, olha o que ele diz. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Olha, Jesus respondendo sobre o Cristo. Então é Jesus olhando para dentro da unção, né? Jesus, ele sai, ele entende, ali é como se ele revelasse a divindade dele, né? Ali ele está se revelando. Revelando a divindade dele. Então eu acho muito legal porque ele, por exemplo, você pode trazer isso, por exemplo, para Efésios 2, 8, 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é como se Pedro dissesse assim, qual que é o princípio da igreja? O princípio da igreja é
Cristo. E Cristo está dizendo assim, então agora você entendeu que eu sou a essência, que eu sou a glória, que eu sou o poder e eu sou a porta da salvação. Então eu sou a pedra que vai salvar a humanidade. Entendeu? Aí no 9 vai dizer, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então, tipo assim, é você olhar para o sobrenatural e falar, e Jesus está dizendo assim, vocês entenderam, eu sou o sobrenatural, eu sou a pedra, eu sou a fundação completa do que é ser igreja na Terra. Efésios 3, verso 10, olha aí que diz. Aí 3:10 é, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Isso é maravilhoso. Aí Pedro, então, ele está abrindo um portal. Ele abre o portal do que é ser igreja. Igreja é fundamentada em Cristo. Aí o verso 18 vai abrir a palavra igreja. Até aqui não tinha ouvido essa palavra. Verdade. Versículo 18 vai falar, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando a minha porque existem outras. Ele está num território religioso e no território pagão ao mesmo tempo. Uhum. E a Cesareia de Filipe. É como se a gente pode até conectar, por exemplo, Paulo em Atenas, né? É. Quando Paulo está caminhando em Atenas, Atos capítulo 17, acho que é Atos capítulo 17, Paulo está caminhando em Atenas, 17... Agora me fugiu da cabeça qual que é a passagem certa. Mas Paulo está no aerópago de Atenas, e aí ele fala assim, então, ando no meio de vocês, e muitos aqui, vários templos e vários lugares, e ele vai dizer assim, mas existe no meio de vós um templo. Deus, é um templo. Há um Deus desconhecido. Então, quando você olha Pedro dentro de Cesareia, fazendo essa confissão, Cristo ali já não é mais só Jesus, mas agora é o Cristo, se revelando, e ele dizendo que é a minha igreja, ele está saindo do lugar do desconhecido para o lugar conhecido. Então isso eu acho muito sobrenatural, eu acho isso fascinante, na verdade, né? Então esse lugar do sair do natural para o sobrenatural é revelar a igreja de Cristo, ainda que esteja no meio de muitas igrejas, muitos conceitos, muitas ideologias, né? Mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, há uma revelação e uma afirmação. Ele revelou, Pedro revelou e Cristo afirmou. Sobre esta revelação, eu construo e o inferno jamais destruirá. A palavra prevalecer não prevalecerá, é sentido que não vai destruir. Uhum. Pode levantar o inferno inteiro, o mundo inteiro, as religiões, o paganismo, as ideologias humanas, tudo pode levantar, nada vai destruir aquilo que Cristo construiu como palavra igreja. Meu Deus, é muito profundo. Dá para a gente encaixar, por exemplo, Efésios 2:20, né? Edificados sobre o fundamento. Então não são sobre os fundamentos, é sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, o fundamento que é Cristo, a pedra que é Cristo, a revelação que é Cristo, e dos profetas de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, ou a pedra angular, a principal pedra angular, né? Então Efésios 2:20 fala sobre isso. E, por exemplo, 1 Coríntios 3:11, né? Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isaías 28:16. Isaías 28:16. 16. Aí você vai lá no Antigo Testamento, né? Você vê como é profundo a pedra, né? Portanto,
Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, Já aprovado. pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Uau! Quando fala pedra de esquina, é que todos os ângulos vão ver. Aquilo que está na esquina, você vê ela de todos os ângulos. Onde você estiver, você vê. Em qualquer lugar você encontra, né? Então ele está dizendo assim, todos verão. E todos se entenderão um dia que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é a pedra de esquina, então é impossível o diabo destruir a igreja. O homem se prende às coisas, mas Deus não. Deus vai pela afirmação dele. Vê a última parte do versículo aí, o que vai dizer. Isaías 26. 28, 16. 28, 16. Vamos lá. Isaías 28, 16. A parte final é a pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada, aquele que crê não se apresse. Outra tradução diz não foge. Não foge. Não tenha pressa. Na Quem companhia, crê não... Aquele que crê não foge, não sai, né? Não se aparta. Não se aparta. Está ali porque ele crê, ele sabe que as lutas serão grandes, mas a vitória já é certa. Isso é ser a igreja. É isso aí. Então isso é ser igreja, gente. Que aula maravilhosa. Então, vamos pensar a respeito do que é ser igreja, onde nós estamos, né? O que nós temos vivido, né? E nessa aula a gente estabeleceu o que é ser igreja. Depois nós vamos destrinchar um pouquinho melhor, né? Sobre a promessa, né? De vitória, né? Que as portas do inferno não prevalecerão. Aí nós vamos falar também sobre dar-te-ei as chaves. Que chaves são essas? Que lugares são esses? E depois também a gente vai falar a respeito a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por que que Jesus dizia sempre isso, né? Por que Jesus sempre falava assim, não os digam ainda, não fale a respeito disso. Guardem no meio de vocês, porque vai chegar o tempo da hora exata para nós revelarmos o Cristo. Então fica aí, né? Que Deus abençoe muito vocês. E que aula, hein, pai? Vamos nessa. Aqui é a igreja. Vamos estudar sobre a igreja. Vamos pensar a respeito da igreja. Maravilhoso. Vai ser bom demais. Deus abençoe. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Vamos lá.